Suspeita de envolvimento na execução do ex-delegado é presa em São Paulo. E você vai ver ainda. Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto de anistia. E ainda, os 75 anos da TV brasileira. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 18 de setembro. Uma suspeita de envolvimento na morte do ex-delegado Rui Ferraz foi presa temporariamente em São Paulo nesta madrugada. A Justiça decretou a prisão após pedido da investigação. Daisli Oliveira Pires, de 25 anos, que mora em Diadema, na Grande São Paulo, foi presa como suspeita de participação na morte do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes, executado em uma emboscada no litoral paulista. A suspeita já esteve presa por tráfico de drogas e teria ido buscar, na Baixada Santista, um dos fuzis usados no crime. Segundo a polícia, Daisli viajou para o litoral num carro de aplicativo para buscar um pacote. Os investigadores afirmaram que lá dentro estava um dos fuzis usados no assassinato do delegado. Na visão da polícia, ela pode ter contribuído para a logística do crime. Em seu depoimento, ela contou que foi acionada por um homem que pediu que ela fosse até a Praia Grande retirar um pacote. Ela então viajou até o litoral, pegou o pacote e o trouxe para São Paulo. Depois, o homem que a recrutou se encontrou com ela e pegou esse pacote. A mulher alega que não sabia do que se tratava. Daisli deixou o Departamento de Homicídios e de Proteção, a pessoa já algemada, e foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para realizar exame de corpo de delito. A prisão é temporária, válida por 30 dias e renovável por mais 30. Rui Ferraz Fontes foi delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e esteve na corporação por cerca de 40 anos. Ele foi um dos pioneiros na investigação do primeiro comando da capital, o PCC. Desde janeiro de 2023, ele comandava a Secretaria de Administração de Praia Grande. Ele foi assassinado após finalizar o seu expediente na prefeitura na última segunda-feira. E em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para um projeto de anistia a condenados por tentativa de golpe. Com a aceleração da tramitação do projeto, o texto vai poder ser votado agora direto no plenário, sem a análise das comissões. Nesta manhã, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já escolheu o deputado Paulinho da Força como relator do projeto. Com 311 votos a favor e 163 votos contrários e 7 abstenções, a Câmara aprovou urgência do projeto de anistia a quem participou de atos golpistas a partir de 2022. Agora, a tramitação será mais rápida e o projeto pode ser votado diretamente no plenário. A votação da urgência foi articulada por líderes da oposição junto a Hugo Mota. Faz semanas que a oposição quer votar o texto, e agora o presidente da Câmara decidiu pautar a urgência. Isso não significa que o texto que foi usado para aprovar a urgência vai ser o definitivo. A oposição quer anistia ampla e restrita, mas Mota já disse a aliados que é inconstitucional e tenta costurar acordo para votar um projeto mais brando. O que tem sido dito na Câmara é que o projeto final vai diminuir as penas, mas não perdoar a condenação. E isso incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara afirmou que ainda devem haver discussões. Nesta semana, a Câmara também aprovou a chamada PEC da blindagem, que amplia a proteção judicial a parlamentares. Na prática, ela dificulta o andamento de processos na Justiça contra deputados e senadores suspeitos de crimes. Interlocutores do governo minimizaram a derrota e disseram que contam com o avanço de um texto mais ameno, mas a estratégia é vista como arriscada e divide a base aliada.
O ex-presidente Jair Bolsonaro, de 70 anos, foi diagnosticado com câncer de pele nesta quarta-feira. A equipe médica informou que ele apresenta um carcinoma de células escamosas, considerado de gravidade intermediária. O médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica que acompanha o líder de extrema-direita, disse que se trata de um carcinoma de células escamosas. Apesar da gravidade intermediária das lesões, ainda assim é um tipo de câncer de pele, que pode ter consequências mais sérias. Então foram retiradas 8 lesões, uma a gente sabia que não era, que era só um fibroma, e outras 7 lesões eram suspeitas para câncer de pele. E dessas 7 lesões, 2 vieram positivas para um tipo de tumor que é o carcinoma de células escamosas, que não é nem o mais bonzinho e nem o mais agressivo, tá? É o intermediário, mas que ainda assim é um tipo de câncer de pele que pode ter consequências mais sérias. Pouco antes, Bolsonaro tinha deixado o hospital onde estava internado desde terça-feira em Brasília. Em nota, o Hospital DF Star informou que o militar da reserva deu entrada desidratado, com elevação da frequência cardíaca e queda da pressão arterial. Exames ainda evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal. O político tem se queixado de problemas de saúde frequentes nos últimos meses, especialmente soluços e vômitos crônicos. Alguns desses problemas decorrem da facada que levou no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. E quando ele tem esses soluços mais intensos, uma das coisas que acontece é que ele fica meio engasgado, vamos dizer assim, e aí ele tem um vômito reflexo, tá? Que aconteceu isso ontem lá naquele momento que ele passou mal. Então aí basicamente o tratamento é direcionado a tratar da questão do soluço. Bolsonaro foi condenado na semana passada a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O líder de extrema-direita cumpre prisão domiciliar desde agosto em Brasília. E depois da reunião no Banco Central, o Comitê de Política Monetária anunciou que vai manter a taxa básica de juros da economia em 15%. Segundo o Copom, a decisão se deu pela incerteza no ambiente externo em função da conjuntura da política econômica nos Estados Unidos e também pelo cenário doméstico, já que os indicadores de atividade econômica apresentam certa moderação no crescimento, apesar do dinamismo no mercado de trabalho, e a inflação permanece acima da meta. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, reduziu suas taxas de juros em 1/4 ponto percentual. Agora, a taxa está na faixa entre 4% a 4,25%. A decisão ocorreu após meses de fortes pressões de Donald Trump para que a autoridade monetária reduzisse as taxas em um contexto de crescentes preocupações pela pressão política sobre o Banco Central, uma instituição independente. E a seguir, a gente vai falar sobre a Semana Nacional do Trânsito, que inicia hoje. E antes do intervalo, a gente vai ver agora o tempo em João Pessoa, Paraíba. 28 graus, olha, vem chuva por aí. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 41 minutos. E olha, exatamente hoje, dia 18 de setembro, começa a Semana Nacional do Trânsito, com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. A programação segue durante todo o mês em todo o Brasil, realizada pela Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, e conta com ações educativas, palestras, atividades interativas e operações de conscientização. Em São Paulo, o Detran vai ampliar as fiscalizações em diferentes regiões do estado. E olha, não é para menos. Toda a ação parece
pouco diante dos números alarmantes. Segundo o Atlas da Violência 2025, a taxa de óbitos causadas por acidentes de trânsito voltou a crescer no país, alcançando 16,2 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes. Vamos falar sobre esse assunto seríssimo agora com o especialista em trânsito e diretor do Portal do Trânsito, Celso Alves Mariano. Celso, muito bom dia, muito bem-vindo novamente. Bom dia, Tabata. Obrigado por mais uma vez vocês darem espaço para se falar desse assunto, como você falou, da extrema relevância social. Pois é. Se a pessoa não é motorista, não é motociclista, ela é um pedestre. Então, todos nós estamos inseridos, né, na mobilidade urbana, no trânsito, no dia a dia. Então, a gente precisa falar sobre isso, conscientizar cada um, né, Celso, sobre o seu papel, sobre as regras de trânsito, as leis, porque parece que, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam, né, que lei é para ser cumprida. E aí a gente tem esses números alarmantes, como eu disse, esse ano, infelizmente, o número de mortes no trânsito, de acidentes de trânsito, aumentaram. Quais são os desafios, Celso, atualmente? Por que o número de acidentes tem subido, ao invés de diminuir diante, né, dessas campanhas que acontecem? Maio Amarelo, agora a Semana Nacional do Trânsito. Então, Tabata, tem várias formas de se olhar essa problemática e tem várias receitas que já foram utilizadas em outros países e que comprovaram a sua eficiência, mas que nós aqui, teimosamente, não estamos cumprindo. E são coisas relativamente simples. Existe um conceito universal em segurança no trânsito dos chamados 3 E's do trânsito. O E da educação, o E da engenharia e o E do esforço legal. Então imaginemos aí um tripé, onde cada um desses E's, com suas respectivas áreas, seus respectivos conhecimentos, recursos, estão sustentando o que nós chamamos de segurança viária. Como todo bom tripé, essas 3 perninhas têm que ser do mesmo tamanho, ter a mesma estrutura, e aí nós falhamos gravemente. Por exemplo, nós não fizemos educação para o trânsito desde a educação infantil, no primeiro ciclo, segundo ciclo do fundamental, no ensino médio, no curso superior, como está previsto em nosso código. Veja que não basta estar na lei, tem que ser cumprido. Como nós não fizemos isso, o único momento em que as pessoas efetivamente têm educação para o trânsito é quando vão na autoescola para se habilitarem como condutores. Fora isso, fica relegado a campanhas. Você falou muito bem, as campanhas como Maio Amarelo, como a própria Semana Nacional de Trânsito que estamos iniciando agora, elas são importantes porque elas nos lembram e trazem à tona esta oportunidade de falarmos do assunto, mas continua fazendo uma falta insubstituível aquela educação para o trânsito que deveria ter acontecido na escola, que deveria acontecer nas empresas, nos clubes, nas igrejas. Afinal, trânsito é um assunto do qual todos nós participamos, é uma experiência social a que todos nós estamos sujeitos compulsoriamente. Veja que é diferente de ser acessível a qualquer um ou democrático, é compulsório. Não existe vida social sem trânsito. Então nós tratamos mal desse E da educação, nós tratamos mais ou menos bem o E da engenharia, que é a infraestrutura das vias, a qualidade e segurança dos veículos, a sinalização. Tem um monte de falhas aí, mas as estatísticas mostram que os acidentes acontecem não é bem porque temos graves problemas em relação à engenharia. Já no esforço legal nós temos vários problemas. O esforço legal é a lei, a aplicação da lei, a fiscalização e a efetiva punição de quem não cumpre a lei. Nós temos vários exemplos aí nessa área do esforço legal onde falhamos porque nós temos regras bem rigorosas, a nossa lei não é de todo ruim, mas nós aplicamos muito pouco. Eu vou dar um exemplo aqui.
Nós temos uma tolerância zero para o consumo de álcool para quem vai conduzir. Entretanto, nós temos cada vez menos agentes de trânsito com bafômetro fazendo abordagens nas vias. Ou seja, é proibidíssimo beber e dirigir, mas nós não estamos fiscalizando com a intensidade que esse rigor da lei pede. Então passa um recado meio às avessas para aquele mais teimoso, aquele que não tem o espírito cidadão, aquele que não percebe os riscos do trânsito, riscos a que ele está submetendo a si mesmo e aos outros, e aí bebe e dirige com CNH suspensa ou sequer tendo habilitação. Muitos dirigem sem ter habilitação, já não deveriam estar dirigindo porque estão suspensos, mas continuam fazendo isso, sempre confiando que não vai dar nada. A fiscalização não é tão intensa assim, o rigor da lei não é tão intenso assim, e veja que, neste caso, como faz falta a conscientização, uma educação que tivesse feito as pessoas perceberem os enormes riscos do trânsito, compensaria um pouco destas falhas no esforço legal, na engenharia, mas nada compensa a falta que está fazendo a educação, porque sem educação, sem consciência, as pessoas sequer têm disposição para tomar conhecimento e entender por que, afinal de contas, existe limite de velocidade, que aliás é o tema da campanha desse ano, por que, afinal de contas, existe multas para isso e aquilo, não consegue enxergar por ignorar e por não ter sido sensibilizado, porque falhou a educação, não consegue entender por que existem regras que precisam ser cumpridas, sob pena de estarmos vendo aí esse aumento, já está acontecendo por causa disso, pode acontecer ainda pior do que estamos vendo. É uma questão de conscientização mesmo, Celso. Fica aqui o seu alerta, para que a gente converse com nossos filhos, para que essa conscientização, essa educação venha desde casa, desde pequenininhos mesmo. Porque, infelizmente, o que a gente vê no dia a dia é uma falta de respeito, não só com a sua própria vida, mas principalmente com a vida do próximo. Dirigir em alta velocidade, dirigir embriagado, sob efeito de drogas, dirigir sem o documento, sem a habilitação, celular ao volante, tudo isso, gente, são causas de acidentes diariamente no Brasil inteiro, no mundo todo, mas no Brasil a gente precisa trazer esse assunto e alertar para as pessoas, para que pode não ser com você, mas pode ser com o próximo, você pode tirar a vida de um pai, de família, de uma mãe, de uma criança e destruir uma família para o resto da vida. Então é muito, muito sério o que a gente está falando aqui. Respeitar os limites de velocidade, respeitar as regras de trânsito, como você bem disse, Celso. Fica aqui o alerta, para todo mundo que esteja nos assistindo, nos acompanhando. É claro, é uma semana Nacional do Trânsito, acontece até o fim do mês em muitas cidades, muitos estados, mas é uma campanha que a gente precisa trazer para si, essa conscientização, essa educação realmente de trânsito. Celso, olha, muito obrigada. A gente poderia ficar aqui bastante discutindo, sobre isso, sobre esse assunto, trazer dados que são, assim, chocantes, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu agradeço demais pela sua contribuição. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. Um ótimo dia. A gente espera, então, que esses dados realmente caiam com o passar dessas campanhas de conscientização. Brigadão, Celso. Um ótimo dia para você. Nós acabamos de ouvir o especialista em trânsito e diretor do Portal do Trânsito, Celso Alves Mariano. Fica o alerta. E olha, hoje também é o Dia Nacional da Televisão no Brasil. É comemorado hoje em homenagem à primeira transmissão de televisão no país, realizada pela TV Tupi em 1950. Fonte de informação e entretenimento, informação como essas que a gente traz aqui diariamente no Redação Hit, na programação da Hit TV. A TV brasileira se tornou uma importante companhia, aliás, na maior parte dos lares brasileiros. 18 de setembro.
data em que é celebrado o Dia Nacional da Televisão. Nessa data, em 1950, a televisão foi finalmente inaugurada no Brasil. Em São Paulo, Assis Chateaubriand instalou vários aparelhos pela cidade e fundou o primeiro canal televisivo no país, a TV Tupi. Muitos artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo. E 5 meses depois, entrou no ar a TV Tupi do Rio de Janeiro. Neste ano, o missionário R.R. Soares também celebra 47 anos de evangelização na TV. A primeira transmissão aconteceu no dia 3 de novembro de 1978, na antiga TV Tupi, e hoje, a programação da Igreja Internacional da Graça de Deus chega ao mundo todo. भारत के दोस्तों, आप कैसे हैं आज? Buonasera tutti italiani. Ha già parlato in italiano. Salutato a tutti già in italiano. Buonasera a tutti. Buonasera, Pastor Hilton e amigos da Romênia e de todos e a todo momento que estão por todo esse mundo de Deus. Nesses 75 anos de história da TV nacional, o Brasil tem o que comemorar os avanços da TV, com transmissões em tempo real do mundo inteiro, com qualidade de som e imagem. E apesar da inovação tecnológica, a partir da chegada da internet, a TV continua firme, evoluindo e levando novidades ao seu fiel público. A televisão se tornou muito popular com o passar dos anos e ainda é o meio de comunicação mais democrático. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, de 2024, 95% dos domicílios brasileiros, ou mais de 70 milhões de lares brasileiros, possuíam pelo menos um aparelho de televisão. Pesquisas recentes também mostram que, mesmo com a internet, a TV foi responsável por 70% do consumo de vídeo no país durante o período do levantamento. Durante décadas, a TV se tornou a principal fonte de informação, conhecimento, diversão e contribuiu com o desenvolvimento de milhões de pessoas em todo o Brasil. É prestação de serviço e entretenimento de qualidade que chega de forma gratuita a todos os cantos do país, atingindo até as regiões mais remotas. E é isso, e assim a gente encerra a edição desta quinta-feira, agora com imagens do céu da capital paulista, 22 graus neste momento, o céu tá bem bonito. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você, a gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto, até!